Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, aproveita aí para se inscrever, deixa seu like e nesse vídeo vamos reagir aí ao programa Posse de Bola do canal UOL. Mauro César, o Arnaldo Ribeiro, Tirone, Juca Kfouri, José Trajano e outros. Pessoal, comentaram aí a respeito da participação do Flamengo no Mundial Intercontinental. O Flamengo inicia a sua trajetória na quarta-feira diante do Cruz Azul do México. Vamos ver o que eles falaram aí a respeito do Mengão. De repente, se conseguir pelo menos jogar contra o PSG, né? Isso seria dia 17, né? Joga a quarta-feira, se passa pelo Cruz Azul, pega o Pirâmide do Egito no sábado, e aí na outra quarta pegaria o PSG, que evidentemente está pensando na vida dele lá na França, na Champions League, na Ligue 1, no Campeonato Francês. E só vai se voltar para isso quando viajar para o Catar. E acho muito pouco provável que o PSG trate o torneio como algo menor, por uma razão muito simples. O Catar, o país, é dono do Paris Saint-Germain. Então, acho que não dá para o Luiz Henrique chegar lá e tratar o torneio como sem importância diante do Emir, né? O Emir é o patrão, é o dono do negócio. Então, eu imagino que vai jogar com força máxima ou algo próximo disso, para chegar lá e ganhar quem quer que seja o adversário. Olha, só para esqueci duas coisas. Primeiro, não que o Flamengo não seja aí para o financiamento, é que ele também não tenha preocupação com isso, porque ele paga as contas. Não vai mudar nada. Não vai mudar já nada com o fair play antes. Não vai mudar a vida do Flamengo se pintar o fair play financeiro. Mas o que vamos colocar na tela aí os melhores ataques do Brasileirão nos últimos 20 anos. Adivinha quem está em primeiro e segundo lugar? Flamengo, 2019 de Jorge Jesus, 86 gols. Flamengo, Olha só. 2025 campeão com 78 gols. Depois tem o Cruzeiro em 2013 com 77. Cruzeiro em 2007 com 73 e o Corinthians em 2015 com 71. Me parece que claramente estamos... quinto colocado tem o melhor ataque. Me parece que claramente estamos vivendo um momento em que o sarrafo para ser campeão subiu. O Palmeiras teve números de campeão, mas não foi campeão. Agora, Arnaldo, e esse Mundial? Se você puder? Passo a passo, né? Eu acho que já a primeira partida, o Cruz Azul foi eliminado pelo Tigres, né, lá no México no final de semana, na semifinal, sem perder, foram 2 empates, né? Vem em competição, chegou também em cima da hora, mas eu não acho que seja um jogo simples, acho que é um jogo já desafiador. Então a gente tem as lembranças muito boas do Flamengo em um dos mundiais, aquele que ele jogou bem contra o Liverpool e perdeu na prorrogação gol do Firmino, e um fiasco completo quando ele perdeu para o time do Ramon Dias antes. Então acho que essas duas coisas estão na cabeça. O Felipe Luiz deve ter muito bem isso na mente, né? Essa semaninha, essa folguinha de Mirassol foi muito importante, acho que o Flamengo, para tirar a festa do corpo, para descansar minimamente, para chegar na quarta-feira e fazer um bom jogo. Mas também, o que o Mauro falou, o calendário... O Flamengo tem que entrar com força total, pensando aí no jogo e não no Paris Saint-Germain. Foco total nesse primeiro jogo vai fazer com que a equipe aí consiga ter um bom resultado. Nesse Mundial agora para o Sul-Americano, ele é desafiador. Você joga quarta, sábado e quarta, né? Então o Flamengo, que está no final de temporada, alguns jogadores exaustos, extenuados, vão ter que dar esse último gás, porque é difícil nesse calendário, esses 3 jogos. Os mais fundamentais jogadores do Flamengo, Jorginho e Arrascaeta, jogaram 3 jogos, quarta, sábado, quarta, com esse grau de exigência, é difícil. E o Flamengo vai ter que dar esse último gás para tentar, quem sabe, fazer uma final como a do Liverpool. Se ele fizer uma final contra o Liverpool, como a do Liverpool, pode até perder, mas seria uma maneira digna de se despedir da temporada. É um segundo Mundial curioso, né? Esse ano a gente teve... E o Flamengo nesse Mundial, na Copa do Mundo, ele teve um jogo contra o Chelsea para guardar na memória, uma vitória, depois o jogo contra o Bayern, que foi ok, mas acho que o Flamengo, talvez o Felipe aí, se chegar contra o PSG, possa lembrar do jogo do Bayern. Acho que o Flamengo errou demais o jogo do Bayern, que jogar de uma forma franca, e acho que aí não tem como. Enquanto ele está lá jogando 2 eliminatórias, o PSG vai jogar no meio de semana contra o Bilbao,
pela Champions, vai jogar mais uma rodada do francês. Aí talvez ele vá pegar o avião. Tem muita coisa para acontecer com o PSG até a partida final do Mundial de Clubes. E a preocupação, normalmente, isso que o Mauro falou é interessante, a coisa do Emir no Catar. A minha grande interrogação é como o PSG vai encarar esse jogo, né? Se ele encarar com tudo, se ele imaginar, pô, já teve uma Copa do Mundo de clubes, eu perdi pro Chelsea, eu não tenho um diploma de eu sou o melhor time do mundo, não tenho. Talvez aí fique mais difícil pro Flamengo, apesar do PSG ter desfalques importantes e não estar numa fase esplendorosa, está no segundo lugar do Campeonato Francês nesse ano. Essa semana de folga talvez evita, né? Pelo menos ajuda a gente ver um Flamengo mais vivo do que foi o Botafogo com o Pachuca no ano passado, por exemplo, né? Que aí a gente sabe de todo o desgaste que teve o Botafogo. O Flamengo conseguiu essa semaninha, não que vai chegar tranquilo, porque eu ainda acho que o peso da temporada tá na coxa do Jorginho, tá no Saúl, tá nos caras ali. Mas essa semaninha dá uma relaxada, porque senão é capaz. O Flamengo, esse ano, pessoal, quase 80 partidas até o momento. Muito desgaste para o elenco, apesar de ter um elenco grande, de ter rotatividade entre os jogadores, mas afeta com certeza. Mas o Flamengo, imagina se o Flamengo tivesse ter jogado a Vera no Mirassol contra o Mirassol, depois pegar o avião, voltar, ir pro Catar, para chegar na quarta agora, estaria chegando agora pro Catar para jogar quarta. Então assim, realmente essa semana faz muita diferença na preparação. Se você puede, ô Juca, você sabia que existe um aplicativo de... Passa esse anúncio aqui. Se você puder, sim, eu acho que essa coisa que o Arnaldo disse. Se o Flamengo chegar a enfrentar o PSG e jogar contra o PSG como jogou contra o Liverpool, terá feito, independentemente de ganhar ou não o título, terá feito uma campanha digna. Mas é muito difícil. Realmente vejo com facilidade nem o jogo contra os mexicanos, nem o eventual jogo contra os egípcios. Acho que não tem jogo fácil. Certamente não tem jogo fácil. E que o Flamengo está desgastadíssimo. Sei lá, o peso deste avião, o peso do fuso horário, também o Cruz Azul está com isso, diferentemente dos egípcios, que sofrerão muito menos. Mas é um jogo, para mim, sem favorito. Sem favorito. Não acompanho o futebol mexicano a ponto de saber exatamente qual é o desempenho que se possa esperar, né, do time recém-eliminado. Mas o futebol mexicano não é exatamente o futebol primário, ao contrário. E a gente tem visto, quando brasileiros se enfrentam com mexicanos, nem sempre sai aquilo que a gente deseja que saia. Então, vai ser uma quarta-feira divertida essa. O Flamengo de tarde e com o Cruzeiro de noite, no Mineirão. Não é isso? Contra aquele time lá de Itaquera, parece vai jogar Rio. Falaremos já sobre a Copa do Brasil. Começando as nossas projeções. Só uma coisa, que a gente não pode deixar passar em branco. Diga. O indiciamento como réu na Justiça Comum por estelionato do Bruno Henrique. Acho que é importante a gente não esquecer. Verdade, isso aconteceu no fim da semana passada, né? Sim, verdade. Na Justiça Comum, o Bruno Henrique está devidamente indiciado, investigado, enfim. Eu falei, né, que o sarrafo subiu do Campeonato Brasileiro, e aí... É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal se você gostou do vídeo, compartilha com todos os seus amigos e até o próximo vídeo.